14 horas, começamos oficialmente essa live com o Luiz Fernando Roque, o analista de safras e mercado, analista e consultor para o mercado de soja. Eu sou o Dião Della Páscoa, editor da Agência Safras, e a gente com isso dá continuidade às nossas lives semanais. Toda semana, sexta-feira, a gente trata de algum produto. Hoje o assunto é a soja e a gente vai dissecar todas as informações necessárias para garantir o melhor negócio para quem está assistindo essa live. Conto com a participação de todos, mandando perguntas e comentários. A gente vai inserindo isso e dando dinâmica à conversa com o Luiz Fernando. Bom, Luiz Fernando, vamos começar então falando um pouco sobre a questão do plantio. Plantio no Brasil, que iniciou nessas últimas semanas. O plantio está atrasado, falta chuvas em algumas regiões. Eu queria que tu atualizasse o pessoal. Nessa semana a situação melhorou um pouco, se evoluiu os trabalhos e que impacto esse atraso no plantio trouxe para o mercado. Boa tarde. Boa tarde, Gilan. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui de novo contigo, né, e com todo mundo. Bom, vamos lá. O plantio hoje é o principal fator fundamental, digamos, para o mercado brasileiro, né? Os produtores eles estão focados realmente nos trabalhos de plantio da nova safra e, como tu colocou, a gente vem de um início preocupante, né? Mas agora, nesses últimos dias aí e nos próximos 15 dias, aparentemente a situação começa a melhorar um pouco. A gente vem com um tempo muito seco, né? No centro-oeste e no sudeste, isso já é sabido aí pelo mercado já há um bom tempo. E isso vinha atrasando os trabalhos de plantio. Então, o plantio que deveria começar lá no Paraná lá em 10 de setembro, no fim do vazio sanitário, ou no Mato Grosso em 15 de setembro, no fim do vazio sanitário, acabou atrasando muito o início e realmente a gente tem atrasos acumulados nesse momento. Então, para você ter uma ideia, até a semana passada, né, até a sexta passada, a gente tinha só 6% da área plantada, mais ou menos isso, em torno, contra uma média de 17%. A gente vai atualizar nosso número hoje de acompanhamento do plantio, deve trazer um percentual em torno de entre 10% e 15%, contra uma média aí normal em torno de 30%. Então, por mais que o plantio esteja melhorando, comece a avançar em um ritmo um pouco mais rápido agora, a gente continua bastante atrasado. Então, a gente tem atrasos acumulados importantes aí. E, claro, ainda é muito cedo, né, Dilan, para a gente falar em perdas produtivas ou uma produção menor, até porque eu diria que os problemas climáticos que trouxeram esse atraso ainda são contornáveis, digamos assim, né? Obviamente que a gente tem que cuidar da questão do Laninha, é um fator muito importante para esse ano, mas se o clima melhorar daqui para frente, principalmente no centro-oeste e no sudeste, a gente pode ter uma safra boa ainda. O que esse atraso de plantio nos traz hoje, principalmente, é uma previsão de atraso de colheita, naturalmente, também, né? O que pode atrapalhar mais a questão do milho safrinha lá na frente. Então, isso sim, eu acho que é um fator preocupante já, a gente já começa a estimar algum impacto lá na frente, mas com relação à soja, como eu falei, os problemas ainda são contornáveis, obviamente que se o clima melhorar, a gente ainda pode ter uma safra boa no Brasil, mas é bem importante essa questão do plantio agora, porque é o principal fator, o produtor está focado nisso, até saiu do mercado e está negociando muito pouco, porque realmente ele está focado aí em aguardar as chuvas e em avançar com os trabalhos de plantio da nova safra. Tá certo, só para assim a gente decorar essa nossa conversa, o Fernando Caon, de Vacaria, no Rio Grande do Sul, diz que lá na região o pessoal está rezando para chover e dar início ao plantio da soja que está parado, né? O milho, segundo ele, o milho já está sentindo a falta de água e prejudicando um pouco a aplicação de ureias. Muito obrigado, Fernando, por essa atualização. É sempre importante a gente ter a opinião de quem está trabalhando, de quem está iniciando esse plantio de soja, cultivando milho na região do Rio Grande do Sul, para ter esse retorno e já adorna um pouco isso que tu acabou de colocar. Bom, nessa semana, Luiz, além do plantio, um outro assunto que tomou conta do noticiário para a soja foi a questão envolvendo a TEC. O governo zerou a taxa de importação para países de fora do Mercosul, da soja e também do milho, no caso da soja até o dia 15 de janeiro, e eu queria ver contigo se essa medida é suficiente para aliviar um pouco a questão do mercado, né, dessa falta de produto no mercado interno, e de onde vai vir essa soja, se há possibilidade do Brasil buscar essa soja além da onde já vem buscando, que são os países do Mercosul, principalmente Paraguai.
Eu acho que suficiente não é, Dylan, né? Pode ter algum impacto, mas eu acho que vai ser um impacto muito pequeno, principalmente com relação a preço. Eu acho que essa possibilidade da gente trazer volumes de fora aí não vai mudar o cenário de preço no mercado brasileiro, no mercado interno. A gente tem praticamente aí 1% só de soja disponível, e não é só a retirada da TEC que vai impulsionar importações a ponto de impedir que o preço brasileiro continue subindo ou até mesmo derrube o preço brasileiro. Não é isso. O único ponto positivo que eu vejo assim é abrir a possibilidade da ponta consumidora, né, o consumidor de soja ou o consumidor de farelo e de óleo, porque a TEC também foi retirada para os subprodutos, né, que são bastante importantes, é essa possibilidade deles poder trazer de fora a soja, né, poder trazer fora do Mercosul, dos Estados Unidos, talvez. Então, isso abre essa possibilidade desse consumidor não ficar tão dependente do produto brasileiro, que a gente sabe é escasso e o preço está lá em cima. Até porque o preço aí, a gente fazendo conta hoje, né, a gente já começa a fazer contas de importação de soja dos Estados Unidos, principalmente, que seria talvez o grande fornecedor aí, em termos viáveis, né, para o Brasil. A conta é muito parecida com a conta que a gente tem hoje no mercado interno. Então ela fecha realmente, dependendo do momento de Chicago e de prêmios americanos, ela fecha. A soja entra um pouquinho mais barata, mas é R$1, R$2, R$3 a menos. Então não muda muito o cenário no mercado interno. Mas como eu falei, essa possibilidade do consumidor, eu acho que principalmente o cara de farelo e de óleo, poder comprar aí de fora e não depender do Brasil, eu acho que é uma coisa importante. Mas se o intuito do governo era impedir o preço de subir muito, até para segurar a inflação que a gente está vendo já muito forte no Brasil, essa TEC não vai ter nenhum impacto aí, porque não vai mudar o cenário brasileiro aí de preços. Certo, Luiz. Bom, vamos falar então um pouco desse preço, que nessa semana, em algumas regiões, a saca de 60 quilos superou a casa de R$170, o maior preço da história. Eu gostaria que tu fizesse um balanço, comparasse esse preço com o igual período do ano passado, quanto subiu desde o início do ano e quais são os fatores que estão sustentando essa cotação no mercado interno. Bom, como tu falou, a gente vem aí com preço recorde de 170, a gente nunca viu um preço tão alto assim no mercado brasileiro, e é importante destacar que esse preço, né, é um preço de interior, é um preço que a gente consegue no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, até mesmo no interior do Mato Grosso, que é um preço distorcido, né? Hoje no Porto a gente não consegue um preço tão alto, e a gente sabe que normalmente o Porto, né, pela questão da formação do preço, o Porto naturalmente tem um preço mais alto ao longo de todo o ano, e não é o que está acontecendo agora. Então existe uma distorção muito forte nos preços. A gente já vem falando isso há um bom tempo, né? Até nas nossas lives anteriores a gente falou. No primeiro semestre foi câmbio, né? Basicamente a questão da pandemia, que jogou o câmbio aí de 4,20 aí para 5,80, quase R$6 aí na máxima do ano, ele impactou diretamente a formação do preço da soja. Então no primeiro semestre foi isso. Então, com um câmbio muito elevado também, o preço começou a subir no primeiro semestre, e a exportação brasileira acelerou, porque a nossa soja ficou mais competitiva. Então, a China veio e comprou tudo que ela podia comprar aqui do Brasil, comprou até volumes superiores ao que a gente esperava, e isso fez com que a oferta para o segundo semestre ficasse muito enxugada, digamos assim, enxuta. Então, o que a gente tem hoje já não é mais o câmbio trazendo força para preço. Hoje é basicamente a falta de oferta que nos traz esse cenário positivo para preço aí que a gente vê aí nos últimos dias, últimas semanas aí consecutivamente o preço subindo e batendo recorde diariamente. Então, para se ter uma ideia, nessa época do ano, no ano passado, a gente tinha algo em torno de R$90 para preço de Porto, hoje a gente tem mais de 160, em torno de 80, 85 para preço de interior no Rio Grande do Sul, a gente tem 170, como tu colocou. Então a gente está com preços aí realmente mais de 100% acima do ano passado e, como eu falei, primeiro semestre foi câmbio, agora é oferta, e esse atraso de plantio que a gente tem hoje, como eu falei, vai atrasar a colheita também, deve manter esse preço alto até a entrada da safra, que vai entrar atrasada. Normalmente, aí nos primeiros dias de janeiro, a gente já tem soja entrando, a gente não deve ter esse ano, então a gente vai ter um período aí um pouquinho mais estendido para esses preços do mercado disponível, que devem continuar firmes aí até final de janeiro, início de fevereiro. Bom, Luiz, o Fernando aí continua interagindo com a gente e até coloca que lá na região de Vacaria a soja tem cotação de R$164 e o milho no interior já é cotado a R$75, ou seja, milho com preço de soja e soja com preço de boi gordo, uma situação bem, nesse ano, uma situação bem diferente, quer dizer, o produtor rural está pelo menos tendo uma boa cotação e isso
claro, significa, principalmente no caso da soja, um incentivo para o cultivo. Safras está trabalhando para a próxima temporada com uma safra de 132, quase 132 milhões e 200 mil toneladas. Esse foi o último levantamento. Eu quero ver contigo se confirma essa previsão para a soja e se esse atraso no plantio já pode trazer algum tipo de dificuldade. Cortou um pouquinho a pergunta, Dylan, mas eu acho que eu entendi. A previsão que a gente está falando, como tu colocou, 132,2 hoje, é importante área para o Brasil, né? Então esse potencial produtivo pode subir um pouco. Então, como eu falei lá no início, a questão do plantio atrasado ainda não impacta a produção brasileira em termos de produtividade potencial da planta. O que pode acontecer, é que se a gente continuar atrasando muito o plantio, em alguns lugares, em algumas regiões, em algumas micro-regiões, o produtor, principalmente que planta a segunda safra, como eu falei, ou de milho ou de algodão, vai deixar de plantar alguma parte da área. Então isso pode trazer alguma surpresa aí, porque ele não vai arriscar não deixar de plantar lá na frente para plantar soja agora, porque ele já tem vai ter uma área bem elevada de soja e tem a safrinha que é importante para ele, né? Tanto de milho quanto de algodão. Já falou aí, o preço de algodão muito remunerador, aí, preços praticamente de soja, né? R$80 hoje. Então ele tem muito interesse na segunda safra, principalmente no centro-oeste e sudeste, o produtor. Então pode ser que se continuar atrasando, não é o caso agora, acho que vai dar uma recuperada com esse clima um pouco melhor, mas se um pouquinho ali na frente voltar a atrasar, algumas áreas podem deixar de ser plantadas e aí sim a gente pode falar numa área um pouquinho menor no Brasil, um pouquinho menor do que a gente está prevendo hoje, e aí sim o potencial produtivo cai um pouco com relação à área, mas o potencial produtivo das plantas a gente não pode falar em perdas ainda. Então, sexta-feira que vem, uma nova estimativa nossa, provavelmente a gente vai trazer um ajuste positivo em algumas micro-regiões do Brasil. Tá certo, Luiz. Bom, continuando aqui com as indicações de preços, a Ana Tombini, de Jataí, em Goiás, coloca que a soja lá está cotada a R$ 146 e o milho a R$ 66. Bom, a questão é a seguinte, em relação aos preços ainda, o que a gente pode esperar dos preços no curto prazo? O Arno, lá da agência Safras, o Arno Baixo, pergunta, é possível estimar em que patamar de preço a soja pode chegar no Brasil até a entrada da safra nova em janeiro, fevereiro? O preço pode ceder um pouco ou a gente ainda vai continuar com cotações elevadas? Bom, com relação ao mercado disponível, sim, cotações elevadas, tá? Eu acho que ele deve estar falando já da safra nova, que é a entrada de safra. Daí o que mais interessa é o preço realmente futuro. Hoje a gente está falando de preço futuro aí, base Porto, base Paranaguá, base Santos, em torno de R$140 por saco. É um preço muito interessante para tu fechar uma safra antecipada. E a tendência é muito difícil de falar, porque a gente vai ter que formar alguns cenários, né? A gente tem a questão cambial, que vai ser muito importante a partir da entrada da safra. Agora a gente tem a eleição americana no dia 3 de novembro, que a gente sabe traz muita volatilidade para câmbio. A gente tem outras questões aí, como a questão fiscal brasileira, as reformas que a gente tem que passar aqui ainda, que devem mexer com o câmbio, mas o mercado entende, né, o mercado de uma forma geral hoje, não só o mercado agrícola, o mercado financeiro como um todo, entende que a gente tem espaço para ter um câmbio um pouco mais fraco ano que vem, um pouco mais próximo de R$5. Então esse seria um fator negativo para a formação do preço brasileiro, que pode trazer aí uma pressão aí natural sobre as cotações. Além disso, a sazonalidade de entrada de safra é algo que pesa, só que aí a gente vai saber o quanto ela vai pesar, a gente vai ter que saber o tamanho da safra brasileira. Lembrando, a gente tem uma safra que tem um risco climático elevado, o Laninha é muito importante aí, porque a gente costuma, em anos de Laninha, ter perdas no Brasil, perdas relevantes, porque o Laninha acaba trazendo aí falta de chuvas para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, que são dois dos 3 maiores estados produtores do Brasil. Então, quando esses estados têm perdas produtivas, o Brasil tem uma perda produtiva relevante. Então, se nós tivermos perdas produtivas, a pressão sazonal vai ser mínima ou não vai nem ter, na verdade, porque Chicago vai responder positivamente a isso, e aí a gente vai depender aí a briga entre Chicago e Câmbio para saber se o preço vai estar acima ou abaixo de hoje. Se nós não tivermos perdas, temos sim espaço para a gente ter um preço um pouco mais baixo aí na entrada da próxima safra, eu diria abaixo de 140, né, que é o preço referência hoje. Então a gente vai ter que cuidar desses fatores. Eles estão indefinidos ainda,
por isso que ainda é difícil de fazer muita previsão, a gente pode ter esses fatores andando para qualquer lado, né? Mas eu acho que esses são os dois cenários. A gente tendo perdas no Brasil, o preço pode continuar firme até mesmo na entrada da safra, e não tendo perdas no Brasil, a tendência é o preço sentir um pouquinho mais a entrada da safra brasileira, que deve ser uma safra recorde se a gente não tiver problemas, e isso naturalmente pesa sobre o mercado. Tá certo. Bom, todos esses referenciais que o Luiz apontou aí, desempenho do câmbio, comportamento climático, você, sendo assinante da plataforma do Safras, você acompanha em tempo real as informações, notícias sobre isso, a análise em tempo real sobre o comportamento do mercado, dos principais fatores que acabam determinando o preço interno da soja, essa explicação sobre a sustentação das cotações da oleaginosa, você tem em tempo real, sendo assinante de Safras e Mercado e acompanhando nossa plataforma Safras. E como conhecer essa plataforma? Entre no site de Safras, safras.com.br, e peça uma demonstração gratuita do nosso serviço maior Big Data do agronegócio nacional. Você tem à disposição, e eu convido então a todos a entrarem lá no nosso site e pedir uma demonstração gratuita. Bom, o Luiz falou de um fator que vem influenciando o mercado, que é a questão do câmbio. Vamos falar um pouco de Chicago. Então, Chicago nessa semana chegou a 10,85 no contrato novembro, na sessão de ontem, a partir dali corrigiu um pouco. Agora, nesse momento, Chicago operando a 10,72 e um quarto, realizando um pouco de lucros, mas ainda assim em patamares elevados. O que explica essa alta de Chicago? E se também, a exemplo do que ocorre com o câmbio, o comportamento da Bolsa de Chicago nos próximos meses vai ser determinante para essa consolidação dos preços, e se a gente deve continuar com esses preços elevados na Bolsa de Chicago. Bom, o que explica a alta de Chicago nos últimos dias, né, Dylan? Hoje até tá praticamente de lado, aí, até perdendo um pouquinho de patamar, de valor. O que explica basicamente essa alta recente, aí, até tocando em patamares que a gente não via há muitos anos, né? É basicamente a demanda chinesa pela soja americana, o primeiro fator. A gente teve outro fator, que foi o clima nos Estados Unidos, que trouxe perdas produtivas, né? Embora a colheita esteja andando bem, esteja num ritmo muito acelerado, a gente vem aí de 2 relatórios do USDA de redução de safra americana, né? Saindo de quase um recorde para uma produção bem menor, porque os Estados Unidos teve problemas climáticos que trouxeram perdas produtivas. E o terceiro fator também é o atraso no plantio no Brasil, né? Esse risco climático aí do Laninha, que traz aí, coloca em xeque a produção brasileira e a produção também argentina. A gente não pode esquecer que a Argentina daqui a pouco vai começar a plantar também, e anos de Laninha são anos complicados para os argentinos também. Então esses 3 fatores eu entendo que são fatores que sustentam Chicago, né? Eu diria que hoje o único fator que talvez impeça Chicago de subir um pouco mais é a questão da colheita americana, que está andando bem, né? É basicamente isso hoje. Claro, agora a gente vai ter uma melhora climática no Brasil, o plantio evoluindo um pouco melhor, isso pode ser que pese um pouquinho, mas de qualquer maneira a gente não vê Chicago voltando a trabalhar próximo de 10, pelo contrário, a gente vê Chicago muito firme. Eu acho que o patamar de 10,50 é um suporte muito forte para curto prazo, e claro, agora, a partir de agora, o clima e a colheita começam a sair de cena, digamos assim, até porque eles já estão praticamente finalizando a colheita nas próximas 2 semanas, e o clima no Brasil vira o grande driver, digamos assim, para o mercado, o clima no Brasil e na Argentina. E aí, como eu falei, essa questão do risco climático vai ser muito importante, e Chicago vai responder aí aos mapas climáticos da América do Sul praticamente diariamente. Então eu vejo Chicago com muita firmeza. Chicago, se o Brasil tiver problemas maiores aí de desenvolvimento de soja, Chicago pode aí romper os $11 tranquilamente e buscar patamares mais altos. Bom, em relação à questão das exportações, primeiro eu convido o pessoal que está assistindo aí a live, se tiver pergunta, mande para nós, para a gente colocar nessa conversa com o Luiz Fernando, sempre dá uma maior interação, isso acaba dando agilidade à nossa conversa. Mas falando das exportações brasileiras, o mais recente quadro de oferta e demanda de safras indica exportações tanto para a temporada, para o ano 2020, quanto para 2021, em 82 milhões e 500 mil toneladas. Vamos confirmar esse número esse ano e podemos trabalhar com esse número também para a próxima temporada, Luiz Fernando. O que pode alterar esse quadro?
Eu acho que sim, Dylan. Para essa temporada, esse número está quase sendo alcançado já, né? A gente tem aí, no acumulado de registros até esse mês, até essa última semana, 82 milhões de toneladas de soja já registradas para ser exportadas. A gente já embarcou a maior parte disso. Então, só restam pouquíssimos volumes aí para a gente mandar para exportação. O mês de dezembro não tem nada ainda, é importante. Talvez a gente tenha zero de exportação em dezembro, ou muito pouco, se tiver. Então, a gente está chegando aí. Eu acho que vai alcançar 82,5, pode passar um pouquinho, talvez, né? Acertar na vírgula é difícil, mas certamente, na minha opinião, vai ficar entre 82,5 e 83 milhões. Então, esse número deve se confirmar. A gente já vem há um bom tempo trabalhando com esse número, né? Demanda chinesa puxando esse número para cima sempre ao longo do ano, mas também é importante que a gente destacar que não só a China aumentou suas compras de soja brasileira esse ano, mas também outros países, praticamente todos os outros compradores, grandes compradores aí dos top 20 compradores de soja brasileira, elevaram as compras esse ano, então, mostrando que a questão cambial, como eu coloquei lá no início, que foi um fator que aumentou a demanda pela soja brasileira, de fato, confirmou aí esse aumento, porque a soja brasileira ela ficou mais barata no mercado, ela ficou mais competitiva, e não só a China, como outros países aí, grandes importadores, vieram buscar a soja brasileira nesse ano. E para a próxima temporada, eu acho que dá para trabalhar com esse número ainda. Obviamente que a gente vai ter que continuar acompanhando de perto a questão da relação comercial entre Estados Unidos e China, né? Que ela é fundamental para a gente entender as nossas exportações e as exportações americanas. Eu acho que a demanda pode cair um pouco que vem, pode diminuir com relação a esse ano, mas outros países devem continuar comprando bastante, podem compensar um pouquinho isso. Então, nesse momento, eu diria que esses números são bem plausíveis, mas, claro, para o ano que vem a gente deve continuar acompanhando aí os fatores, principalmente agora a questão da eleição americana, que pode mudar a relação comercial entre americanos e chineses, né? Se o Trump ganhar daqui a pouco, a gente pode ter uma segunda rodada de guerra comercial, não sei. Se o Biden ganhar, a gente pode ter um novo acordo, ou talvez jogar aquele acordo no lixo, também a gente não sabe, é muito difícil saber. Então é importante a gente acompanhar esse fator, que realmente vai ser fundamental para a gente entender esse quadro de oferta e demanda, principalmente no quesito exportações para o ano que vem. Tá certo, Luiz. Aproveita então que tu tocou no assunto das eleições. O Fernando pergunta se uma derrota do Trump nas eleições norte-americanas, de que forma ela pode impactar em relação ao agro nacional, à soja? Bom, no primeiro momento o que se fala é câmbio mais alto, né? No final do ano, ou até mesmo no início do ano, pela incerteza, digamos assim, que o Biden traz. Porque, querendo ou não, por mais que o Trump ele seja faça bastante intervenção no mercado, né? E o mercado não gosta muito disso, o mercado já sabe como o Trump trabalha. E o Biden não, o Biden é a oposição, não é a situação, e o Biden tem, talvez, né, até pela questão do Partido Democrata, tem um perfil um pouco mais heterodoxo, né, no sentido de lidar com o mercado, e o mercado não gosta muito disso, e naturalmente isso é risco, e risco é descontado no câmbio. Então eu diria que, principalmente nesse sentido, a gente pode ter um impacto de curto prazo. Aí para longo prazo, médio ou longo prazo, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a relação, como eu falei, dos Estados Unidos com a China, a nova relação, digamos assim, né, e como é que vai ser a relação dos Estados Unidos com o Brasil também. Eu diria que é muito difícil ainda prever qualquer coisa, mas se de fato o Trump não ganhar, a gente vai ter sim um novo cenário, um cenário mais difícil de se prever para os próximos anos. Tá certo. Voltando ali no comportamento das exportações brasileiras, a gente teve no primeiro semestre principalmente volumes recordes exportados, e a previsão nas nossas outras lives é que diminuiria esse ritmo no segundo semestre. Se confirmou essa tendência, o Brasil está exportando bem ainda, e para o ano que vem a gente pode esperar a repetição desse cenário? A pergunta cortou um pouco, Dylan, mas eu acho que eu entendi. O ritmo no primeiro semestre realmente foi muito forte, superou qualquer expectativa. A gente teve aí recordes praticamente nos 6 primeiros meses do ano aí, com relação ao ano passado. Então, realmente superou muito a expectativa. E no segundo semestre, naturalmente, né, até pelo esgotamento da oferta de soja brasileira, esse ritmo caiu e vem caindo. Então, a gente está chegando aí realmente no final da pauta exportadora brasileira desse ano. Eu não entendi o resto da pergunta só, Dylan. Eu vou tentando retomar. Para o ano que vem, o comportamento deve ser o mesmo, o Brasil deve ter um ritmo forte de exportações no primeiro semestre e diminuição no segundo? Sim, o comportamento sim, agora os volumes eu acho que não. A gente não deve repetir
esses recordes que a gente teve esse ano, né? Como eu falei, por mais que a gente tenha o mesmo número de exportação previsto para o ano que vem, os volumes devem ser mais diluídos ao longo do ano, exatamente pela não centralização da demanda chinesa, aí, que a gente sabe que no primeiro semestre a China centraliza as compras no Brasil, mas esse ano ela centralizou demais, ela não comprou quase nada dos Estados Unidos. E ano que vem, se tudo, né, correr conforme esperado, uma relação comercial um pouco melhor entre americanos e chineses, a China tentando honrar o acordo comercial, a China vai comprar, vai diluir suas compras ao longo do ano, não vai centralizar tanto no Brasil no primeiro semestre, então eu diria que mensalmente a gente não pode falar no mesmo ritmo, mas né, no volume exportado total, talvez a gente consiga o mesmo volume que a gente teve nesse ano. E, bom, aproveitando ainda que a gente está falando do quadro de oferta e demanda, com esse ritmo das exportações brasileiras, com essa dificuldade, com a comercialização em ritmo bastante elevado aqui dentro do Brasil, isso teve impacto nos estoques finais, né, na atual temporada, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão, essa falta de soja, e o que a gente pode esperar para a próxima temporada, uma recomposição nos estoques? Sem dúvida, a questão da exportação, né, como eu comentei já no início também, foi fundamental para a gente explicar esse quadro aí, não só de preços, mas como de estoques muito baixos no Brasil, que na verdade eles estão interligados, né? A questão de preço hoje basicamente reflete estoque. Então a gente está com estoques mínimos aí em muitos anos, acho que talvez a gente nunca tenha visto um estoque tão apertado de soja como a gente está vendo nesse ano. Então grande parte disso é realmente dessa exportação que foi muito forte. O consumo de soja brasileiro, o esmagamento, né, que a gente chama, ele costuma ser linear, a gente tem um crescimento sempre linear e é difícil a gente ter grandes mudanças, né? O que muda mesmo de um ano para o outro, que pode mudar, é a exportação, e nesse ano não foi diferente. A exportação consumiu muito da soja brasileira, por mais que a gente tenha colhido uma safra boa, a exportação levou muito para fora, e a gente tem aí, para o final do ano, realmente uma situação de quadro de estoques nesse ano civil brasileiro, janeiro, dezembro, realmente fora do normal, muito atípica. Então, estoques muito baixos, abaixo de 500 mil toneladas, há muito tempo a gente não via isso, né? Ou talvez nunca a gente tenha visto, né, pelo menos nos anos 2000, isso. Então, para o ano que vem, naturalmente, a gente imagina que esses estoques vão ser recompostos se a safra for grande, né? Trabalhando com uma safra aí de 132, que a gente tem hoje, 132 milhões de toneladas que a gente tem hoje, a gente pode ter estoques um pouco maiores ano que vem, sim. Mas, se a gente tiver perdas, a gente pode repetir esse quadro ano que vem e até mesmo aumentar as importações de soja, ou vai ter que diminuir a exportação, porque não vai ter tanto para exportar, e aí o quadro de estoques vai continuar bastante apertado aí na temporada 2021. Bom, atualizando aqui o pessoal que está nos assistindo sobre o mercado de soja em Chicago, nesse momento continua com leve baixa de 0,06% a 10,73%, o bushel da soja na posição novembro. Nesse momento, o petróleo tem baixa de 1,9%, cotado a 39,85, 39 dólares e 85 o barril em Nova York e 41 dólares e 73 centavos o barril do Brent em Londres. O dólar opera com uma alta de 0,42%, se aproximando de 5,62. Esses são os principais referenciais para a composição dos preços internos no dia de hoje. Em geral, no acumulado do ano, todos esses fatores ajudaram a sustentar a Bolsa de Mercadorias de Chicago e refletindo no preço interno. Luiz, falando um pouco sobre o biodiesel, em que ponto a demanda pela fabricação do biodiesel, ela ajudou a manter esse quadro escasso? No que ela ajudou ou prejudicou a composição do quadro de oferta e demanda? Eu não sei se o termo é ajudar ou prejudicar. O biodiesel já faz há muito tempo parte do nosso quadro de oferta e demanda, né? A gente tem um consumo crescente aí anualmente, desde a imposição aí da mistura do biodiesel obrigatória junto ao diesel, né? Então hoje a gente estava aí com B12, agora a gente tem uma redução para B10 pela questão exatamente que o governo percebeu que ia faltar oferta, ia faltar produto para a gente fazer biodiesel, então se reduziu provisoriamente aí a mistura, mas ano que vem, se o mercado voltando ao normal, a gente deve ter o B13 a partir de março, e aí é o consumo de soja para fazer o biodiesel, né, o esmagamento para o biodiesel vai continuar puxando muita soja para esmagamento. Então é fundamental o biodiesel para o Brasil hoje, né? A gente tem realmente uma
uma questão muito importante de sustentabilidade em cima dessa questão do biodiesel também, que, enfim, isso está muito em alta no mundo. O Brasil é um expoente nesse sentido, né? Então, vai continuar sendo muito importante. Se tudo der certo, a gente vai continuar crescendo nos próximos anos aí no consumo de biodiesel e, naturalmente, isso ajuda muito na questão do preço, porque ajuda para o produtor nesse sentido, né? Tem uma demanda mais inelástica, digamos assim, e crescente pelo esmagamento. Isso ajuda na formação do preço, ajuda a segurar o preço no Brasil. Bom, Luiz, tu colocou a questão da sustentabilidade e a Danusa, ela tem uma pergunta que vai nesse sentido. Ela coloca assim, como a questão da sustentabilidade, pela exigência dos compradores, está pesando sobre o agronegócio brasileiro no momento? Está ganhando força o ESG no agrobusiness mundial? O ESG que ela coloca é aquela sigla que são as importâncias, a importância que o mercado está dando para as questões ambientais, sociais e de governança. Sim, sem dúvida que vem crescendo, né? Isso não só no agronegócio, como no mundo. O mercado financeiro, hoje em dia, fala muito da questão do ESG. A gente tem aí grandes empresas entrando nessas normas, digamos assim, né, de exigências. E o agronegócio brasileiro não pode ser diferente. Ele vai ser exigido, naturalmente, ele vai ser exigido cada vez mais. Mas para agronegócio isso é uma coisa que caminha em passos mais lentos, digamos assim, né? A gente não tem a possibilidade daqui a pouco de diminuir muito a transgenia na soja, por exemplo, porque o mercado internacional está exigindo, não tem como, a gente não tem como fazer isso rapidamente, a gente tem questões importantes produtivas, né? E aí é importante a gente falar também que se não fosse de alguma forma, né, o que a gente tem hoje de tecnologia até transgênica, né, que é muito combatida no mundo, até mesmo de insumos agrícolas, como o glifosato, por exemplo, que também é combatido, a gente não teria a produção, o tamanho da produção que a gente tem hoje, não só no Brasil como nos Estados Unidos, e a gente teria um quadro de escassez de oferta de soja para o mundo. Então, é um tema bastante importante, mas ele tem que ser tratado com cuidado no agronegócio, porque realmente o sistema para mudar rapidamente do agronegócio é mais difícil, mas sem dúvida é algo que a gente tem que ficar de olho aí, porque é algo que está muito em alta no Brasil e no mundo, e certamente vai continuar crescendo aí nos próximos anos. Não, tá certo. Bom, até por experiência própria, a gente participa muito fazendo cobertura de eventos do agronegócio nacional e a questão da sustentabilidade, ela está em todas as questões que envolvem o agronegócio, desde a indústria, produtor, sempre essa preocupação e essas exigências do mercado internacional tem que ser atendida, porque o Brasil é um grande player mundial e não pode perder essa posição por questões envolvendo um certo descuido com questões ambientais, sociais e também de governança. E eu aproveito então, Luiz, para já que a gente falou em relação ao quadro de oferta e demanda, mudando um pouco de assunto e voltando àquela questão, a gente falou bastante da questão da safra, da demanda, do pagamento, e tem também nesse ano, houve um grande movimento, não tão peculiar, de importação. Qual é a previsão de safras e mercado em relação às importações brasileiras nesse ano? E se essa redução da TEC anunciada na semana passada pode alterar, pode vir um número maior em termos de importação? Sim, hoje a gente está falando, Dylan, antes de tirar a TEC, tá? O nosso número para a importação era de 850 mil toneladas, que já seria a maior importação aí anual do Brasil desde 2003, quando a gente importou 1 milhão de toneladas, mas lembrando que em 2003 a gente produzia 50 milhões de toneladas só, né? Praticamente metade do que a gente produz hoje, menos da metade. Então, realmente é um quadro que a gente já previa o aumento de importações, exatamente porque no primeiro semestre a gente já estava vendo, né, as exportações consumindo muita soja brasileira, então a gente já ajustou aí a importação para 850 mil, que é uma importação muito elevada. Então, isso antes da TEC. Eu acho que agora com a TEC, como eu falei, o impacto ainda é muito pequeno, né, da TEC com relação a preço e talvez de importação mesmo, né. Talvez chegue a 1 milhão de toneladas, então a gente fala hoje aí, entre 850 e 1 milhão de toneladas a gente deve importar esse ano para poder fechar a conta brasileira. Realmente, se a gente não importar essas 850 mil toneladas, a conta brasileira não fecha, né, ou se fechar vai fechar muito apertada. Então, existe sim necessidade de importação, principalmente em regiões ali de fronteira, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, que conseguem trazer principalmente a soja ou argentina ou paraguaia, né? A Argentina esse ano está um pouco mais difícil de trazer soja de lá, porque o produtor argentino não quer vender soja, né, por questões
econômicas e cambiais, principalmente, porque o produtor argentino, com a soja na mão, ele tem dólares na mão. Se ele vender a soja, aqueles dólares se transformam em peso, numa taxa cambial que não é favorável para ele. A gente sabe como é que funciona lá as taxas na Argentina. E aí, então, ele prefere segurar a soja na sua mão, esperando alguma mudança cambial aí que favoreça mais ele. E é por isso que a gente não consegue comprar soja argentina hoje. O grande fornecedor ainda nosso esse ano é o Paraguai, mas agora com a TEC pode ser que a gente traga alguns volumes, eu não diria muitos, mas alguns volumes dos Estados Unidos aí, porque, como eu falei lá no início, a conta até fecha para algumas regiões. Bom, o número mais recente de safra sobre a evolução da comercialização foi divulgado no dia 9 de setembro. Lá a gente indicava que a safra 2019-2020 já está praticamente toda negociada, cerca de 98,5% contra uma média de 91% para esse período. Mas o que importa aqui, nesse caso, é a questão das vendas antecipadas. E em 9 de setembro se indicava 53% negociado, mais do que o dobro da média para o período. A gente está iniciando o plantio da soja e eu gostaria de ver contigo qual a previsão. Quando a gente estiver colhendo a soja, mesmo atrasado, quanto o Brasil já deve ter comprometido e de que forma isso pode impactar no mercado? Só uma correção, Dylan. Acho que é 9 de outubro, né? Que é o nosso último levantamento, que a gente tinha 53% vendido. 9 de outubro, isso. Bom, isso naturalmente reflete tudo que a gente falou ao longo, né, da live ao longo de todo o ano. Os preços foram muito favoráveis para o produtor esse ano, né? A gente teve aí praticamente todos os meses do ano preços maiores, né, com relação ao mês anterior. Isso continua ainda, né, com preços recordes hoje, e isso favoreceu a venda do produtor. Então o produtor nunca antecipou tanto a safra, uma safra como está antecipando agora. Inclusive já está antecipando 2 safras à frente. A gente já tem vendas, né, não muito expressivas, mas já tem negócios acontecendo, principalmente para barter aí para 2022. Isso mostra realmente que o mercado está favorável para o lado vendedor, o lado do produtor. Então, essa velocidade de venda aí realmente foi incrível nesse ano. O produtor está muito comprometido, né, muito já vendido para a safra nova. Mais da metade da produção tá negociada, e é normal que agora o ritmo diminua, até pelo seguinte, né, Dylan? A gente está recém começando a plantar a safra, ou está só plantando nesse momento, e a gente tem que garantir produção. A gente não pode avançar muito mais na venda se a gente não tem uma garantia de que a gente vai colher, né? Isso falando do produtor. Então é normal que daqui para frente o ritmo de comercialização diminua, né? Vai em ritmo bem mais lento do que a gente vinha vendo aí nos meses anteriores, principalmente no primeiro semestre, que foi o auge aí da comercialização brasileira. E então daqui para frente é um ritmo mais lento que a gente espera, o produtor focando aí as suas atenções nos trabalhos de plantio, no desenvolvimento de sua safra e na colheita também, para poder avançar mais na comercialização. E isso lá na frente, naturalmente, abre espaço para depois da colheita, sim, a gente ter uma aceleração de novo na comercialização. Eu diria, daria para dizer hoje que eu imagino que na colheita ali, o início de fevereiro, a gente vai estar aí com algo em torno de 60% vendido, não muito mais que isso, até porque, como eu falei, o produtor não consegue avançar muito mais com esse risco climático que a gente tem hoje. Certo. Bom, o Fernando pergunta se safra 2021-2022 também já tem parte negociada, assim como o Luiz acabou de colocar, já tem uma parte já negociada antecipadamente para a próxima temporada, não essa que está sendo plantada, mas a outra, ainda que seja um volume não muito expressivo, mas já temos, isso é um fato praticamente que quase nunca aconteceu na soja. Acontecia bastante no algodão, mas na soja quase nunca acontecia. Bom, Luiz, vamos nos encaminhando então para o final dessa live. Eu gostaria de perguntar para ti e para tu colocar para quem está nos acompanhando e para quem vai assistir essa live depois, quais os fatores que o produtor, que a indústria, que quem está envolvido no mercado deve ficar atento nos próximos meses e de que forma esses fatores podem impactar sobre o mercado, esse mercado firme e que possivelmente até o final do ano deverá continuar com cotações elevadas. Bom, Dylan, a primeira coisa no curto prazo, né, é a questão da eleição americana, que pode mudar cenários aí para médio e longo prazo. Então, o produtor, não só o produtor, mas como a indústria e todo o mercado tem que ficar atento a isso, porque isso vai mexer bastante com o câmbio, né? A gente espera uma volatilidade muito alta para o câmbio aí no curto prazo, e aí ano que vem a gente vai traçar um cenário novo em cima do novo presidente americano, a gente consegue enxergar melhor a partir da eleição. Então esse é o primeiro fator, ficar de olho na eleição agora no curto prazo.
questão também fiscal brasileira, né, bastante importante, questão das reformas que a gente tem que passar ainda no Congresso. Isso vai também impactar câmbio, vai impactar dólar, porque a gente tem um risco ainda elevado para o Brasil, até por isso o dólar continua bastante elevado frente ao real, muito mais do que outros pares, né, outras moedas. O real continua sendo uma das moedas mais desvalorizadas frente ao dólar esse ano. Então, muito por essa questão do risco fiscal que a gente tem, alguns problemas que tem que resolver aqui internamente. Então, tem que ficar atento a isso também, porque é algo que vai mexer com o câmbio. E no lado fundamental do mercado de soja, como eu falei, agora a gente começa a tirar o clima americano e a colheita americana da jogada, começa a entrar cada vez mais, começa a pesar cada vez mais o clima brasileiro, e esse é o grande driver daqui para frente, é o clima na América do Sul, né? Isso vai definir rumos de Chicago aí no primeiro semestre de 2021, né? No final do ano agora, 2021. Então é muito importante que a gente acompanhe isso, porque clima ruim no Brasil e na América do Sul vai ser algo descontado positivamente em Chicago, né? Chicago vai subir em cima disso, e caso contrário, clima bom aqui, uma melhora climática e o desenvolvimento acontecendo bem aqui na América do Sul, Chicago pode sofrer alguns ajustes negativos. Então, para mim, esse é o principal fator e fundamental. E a gente pode adicionar também a questão da demanda chinesa, né, da relação comercial entre Estados Unidos e China, que também tem a ver com a eleição americana, como eu falei antes. Então, isso vai ser muito importante também, porque boa parte desse movimento positivo de Chicago, e como eu falei já, é em cima da demanda chinesa, que vem aumentando pela soja americana, e vai ser importante a gente acompanhar aí como é que vai ser essa relação no ano que vem, porque isso também vai explicar a questão da relação Brasil e China, a relação de exportação de soja. Então vai ser muito importante para a gente perceber aí como é que vai ser o mercado em 2021 em cima desses fatores. Tá certo, Luiz. Eu te agradeço pelas respostas aqui, pela entrevista. Agradeço ao pessoal que acompanhou a nossa live. Na semana que vem, o assunto da live será café. O jornalista Alessandro Carvalho, especialista no mercado de café, vai conversar com o nosso analista e consultor, o Gil Barabacha. A live na semana que vem, no dia 30, vai iniciar uma hora mais tarde, a partir das 15 horas. Mas para saber detalhes do mercado, você não precisa ficar esperando até a próxima sexta. Convido a todos novamente a visitar o site de Safras, safras.com.br, pedir uma demonstração gratuita da nossa plataforma do Safras, onde você tem todos esses detalhes. O que o Luiz passou aqui foi um resumo do mercado. Lá você tem análise, notícias, gráficos, tabelas, quadros, todas as informações para garantir a melhor movimentação, a melhor comercialização da safra de soja e também das demais commodities agrícolas. E lá também você consulta o nosso cronograma com as informações sobre os cursos de safra, os cursos feitos de forma online, e esses cursos também, a exemplo do que a gente fez aqui, é uma live que a gente fez aqui, mas estendida com maiores informações e maior interação. Agradeço a todos, agradeço novamente ao Luiz Fernando, e a gente volta na sexta-feira falando do mercado de café. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, até mais.